Aleluia, louvado, bendito é o nome do Senhor. Vamos ter que iniciar novamente, retomando o raciocínio. Então vamos entender, queridos, a seriedade do momento. Ele se preocupou com o seu reino e não se preocupou com o reinado do seu filho. Eu entendo que com essa palavra ele não tinha uma vida, uma preocupação muito grande com a sua posteridade. Talvez por causa disso, aqui nós chegamos à conclusão de que Manassés quis provocar a Deus, provocar a ira de Deus, em razão dele entender o seguinte: eu não tive pai quando criança, e se eu não tive pai quando criança, a culpa é de Deus, porque meu pai estava ocupado com as coisas do reino e não teve tempo de ser meu pai. E essa palavra é um despertamento para você e para mim, sacerdote, que embora nós tenhamos responsabilidade com a igreja, embora tenhamos responsabilidade com o nosso trabalho, embora tenhamos responsabilidade com o rebanho, nós temos responsabilidade com a nossa família também. Precisamos ter responsabilidade com a nossa família. Eu preciso ter um tempo para com o meu filho. Eu preciso de tempo para com a minha esposa. O zelo pela obra de Deus não pode fazer com que eu perca a minha família. Se na casa de Deus está indo tudo bem, mas a minha casa está uma desordem, alguma coisa está errada. E talvez, se eu não colocar isso em ordem, o Senhor vai vir e vai dizer assim: ó, põe tua casa em ordem porque tu vai morrer. Então nós precisamos, eu preciso, você que me ouve precisa também, nós precisamos colocar a nossa casa em ordem, a nossa família em ordem. Precisamos dedicar tempo às nossas crianças, porque as nossas crianças serão a continuação da história. Assim como Manassés foi a continuação do reinado de Ezequias, porém não da mesma forma, porque Manassés quis provocar ao Senhor. Lá no final nós vemos mudança na vida de Manassés, mas Manassés cresceu com ódio no coração, ódio de Deus, por entender que a culpa dele não ter tido talvez um relacionamento com o seu pai tenha sido da parte do Senhor. Então olha que coisa séria. A Bíblia fala que nós temos que ensinar a criança no caminho. Aleluia. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela crescer ela não se desvie do caminho. Mas a Bíblia diz: ensina o menino, ou ensina a criança no caminho, não é o caminho. Ensinar o caminho, eu falo assim: não, você vai por aqui, dobra ali, faz assim. Ensinei o caminho. Ensinar no caminho é falar assim: espera aí que você vai comigo, e dá a mão e leva. Então quando a palavra nos fala ensina a criança no caminho, eu tenho que trazer a criança junto comigo no caminho, mostrando, ensinando, conduzindo, para que no dia que a minha jornada encerrar, ele saiba qual o caminho que ele tem que se direcionar. Isso é sério, isso é Bíblia. Nós criarmos um filho de forma irresponsável, nós estamos arrumando uma arma para nos matar lá na frente, para destruir a nossa memória. A Bíblia fala que na época do reinado de Salomão, no final da vida de Davi, Adonias, que era o quarto filho de Davi, no atual momento era o filho mais velho. E quando Salomão, seu irmão mais moço, assentou-se no trono, Adonias começou a tramar um projeto para se casar com a última concubina de seu pai, e talvez com isso tentar tomar o reino de seu irmão. Ou seja, Adonias tinha um caráter mau. Mas se nós olharmos lá no livro de Reis, no capítulo 1, no versículo 6, eu anotei aqui, primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 6, anota e pesquisa depois. A Bíblia fala que Davi nunca rejeitou um pedido de Adonias. Ou seja, Adonias
deve ter sido desde criança uma criança mimada, uma criança que não foi corrigida, que foi mal instruída. Então, se você não corrige o seu filho ou a sua filha, você está fazendo com que ele venha se autodestruir lá na frente. Eu preciso ensinar, eu preciso amar, mas eu preciso corrigir. Isso é responsabilidade de pai e de mãe, e não de pastor. Então ensina a tua criança no caminho, leva ela contigo no caminho, mostra como se conduzir, para que ela venha dar sequência numa vida diferenciada. E encerrando aqui, em Hebreus capítulo 12, versículo 11, nos diz que, na verdade, toda correção ao presente, ela não nos parece algo que tenha gozo, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ou seja, a palavra dura, a palavra de correção, no momento em que ela é direcionada para nós, ela nos deixa de forma desconfortável, mas depois ela produz um fruto pacífico de justiça, quando nós somos exercitados por ela, quando nós entendemos a palavra e começamos a colocá-la em prática e vemos a eficácia dela. Então, que a palavra dura, mais uma vez eu digo, que a palavra dura sirva de remédio para a minha vida e para a tua vida também. Peço que os irmãos, agora ao findar dessa live, assista a primeira parte, que infelizmente foi cortada. Assista as duas partes da live. Eu estarei postando as duas. E entre no nosso canal. Nós estamos com um canal no YouTube, Ademide Ministério Derramar, tudo em letra maiúscula ou caixa alta. Entra, se inscreve, deixa o seu like, compartilhe, comente, clique lá no sininho para receber as notificações quando nós estivermos online. E seja um multiplicador de boas novas. Compartilhe essa mensagem também, para que outras tantas pessoas possam ser alcançadas. Amém? Eu quero deixar essa palavra para vocês nessa noite. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Não deixe de orar pelos nossos irmãos, aqueles que estão doentes, mas que isso não seja agora em razão do Covid-19. Que nós venhamos ter uma prática de oração, que nós venhamos ser exercitados na oração cada dia mais, para que através da nossa oração, da nossa concordância perante o nosso Deus, Ele derrame o seu livramento, as suas bênçãos e o escape sobre a vida do povo. Amém? Foi um prazer estar com você nessa noite. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.